Outra das fases, e eu recordo neste Design Thinking, outra das fases decisivas, e aproximamos da fase final, ou seja, aquela em que encontramos a solução ou não para o problema que nos foi levantado, é criar protótipos. Eu não gosto muito da tradução em português, mas é prototipar. E o próximo convidado tem essa função. João Ferreira, bom dia. João Ferreira, que é o responsável da pré-séries e análises da fábrica de piloto Auto Europa. Bem-vindo. Bom dia. João Ferreira, os protótipos da Auto Europa, por muito bonitos que sejam, não são tão bonitos como este. Não são, nem funcionam tão rapidamente como este. Muitas vezes, e eu volto às definições porque elas são importantes, uma das definições para protótipo em sentido genérico é pensar com as mãos. Eu gosto muito desta expressão. Pensar com as mãos, exibir uma ideia em formato físico, visualizar o pensamento. É isso que se faz quando se constrói um protótipo. Um protótipo na sua generalidade é apenas uma amostra inicial. É um conceito que se constrói para testar um processo, para testar uma ideia, para testar um design, para testar, enfim, uma função. Sabemos hoje, e provavelmente será sempre assim, é impossível passar diretamente para uma fase de produção, e aqui eu faço aqui um balizamento, eu tenho sempre este vício da produção automóvel, que é de onde eu venho, mas de certeza que aquilo que eu direi será extrapolável para outras áreas. É impossível passar de uma folha de cálculo, de um ecrã de CAD, de uma cabeça de um criador, diretamente para o produto final. Sabemos que isso é impossível porque não conseguimos prever tudo o final. Aliás, foi interessante, há bocadinho o Pedro Janeiro falou aqui da incubadora, falou daquele invólucro que deu resultado no Nepal, e depois falou de um organismo que tem o poder científico que nós conhecemos, o MIT, que desenhou um protótipo provavelmente excepcionalmente bem pensado, muito mais barato, mas que foi apenas feito nos Estados Unidos, numa mesa, numa qualquer sala de brainstorming. E portanto, longe da realidade. Exatamente. Esse protótipo não foi testado no sítio onde ele ia ser usado, pelas pessoas que o vão usar, por quem o vai fazer, ou fabricar, ou mexer. Daí a importância de nós testarmos qualquer coisa antes de passarmos a uma fase final. Numa altura em que temos a tecnologia em que podemos ver em 3D, em que podemos ver todos os ângulos, até ter cheiro, se for o caso disso, e sabor, porquê é que é preciso esta coisa física de construir para podermos tocar com as mãos? Por exemplo, no caso de um carro, não serve fazer só a maquete e construir mesmo um protótipo real. Qual é a vantagem, qual é a necessidade? Bom, o automóvel será talvez, enfim, a par com outros produtos no mundo, daqueles mais complexos e que têm o maior espectro de testes que nós fazemos aqui. Desde os testes de segurança, testes de durabilidade, enfim, testes inclusive daquilo que falou do cheiro. Eu não consigo prever, por exemplo, isto é uma coisa curiosa, as pessoas não pensam nisso, mas se pensarmos a quantidade de materiais diferentes que temos dentro do mesmo habitáculo, temos tapetes, temos plásticos, temos tecidos, temos borrachas, tudo aquilo é tão cheiro, qualquer coisa no mundo é tão cheiro. A súmula daqueles cheiros todos a dar qualquer coisa que pode ser extremamente desagradável. Não é? E, portanto, isso também tem que ser testado. É como disse, é impossível passar da fase de pensar para a fase final. Eu nunca mais me esqueço, já fiz construção, já fiz projeto, se bem que numa fase muito embrionária, e o meu primeiro projeto foi desenhar, simplificar uma tampa que nós tínhamos no carro, debaixo de um banco. Essa tampa era extremamente complexa, feita de plástico, de tapete, tinha um fecho muito bonito para fechar. A função que aquela tampa tinha estava demasiado sobrevalorizada, ela tapava um invólucro que não servia para o cliente, e então foi-me dada a minha tarefa de simplificá-la. Mas como é que se chega a esse problema? Com o protótipo? Não, o protótipo ainda veio desenho, depois. Ainda no desenho. Primeiro veio a ideia, o que é que eu quero fazer, e eu concebia num ecrã de computador, fiz um protótipo relativamente simples e fui para a linha de produção. E foi nessa altura que me apercebi a diferença entre aquilo que eu pensava que funcionava e aquilo que realmente é a vida real. O operador não a conseguiu montar, não percebia para que era aquilo, não percebia como é que tinha que fazer, e a peça, por isso, simplesmente não aguentou 6, 7 estações sem cair. Não é? Portanto, daí a necessidade de haver uma prototipagem e fazer várias iterações, digamos assim, desse processo até chegar ao final. E o protótipo é útil, como muitos dizem,
para falhar? É bom que o protótipo falhe? Aliás, há um protótipo, chama-se o Proof of Principle, um protótipo apenas para testar o princípio. É algo muito tosco, nem sequer é feito nos materiais finais, nem sequer tem a forma final, mas é apenas para nos assegurar que o princípio funciona. E muitas vezes esse tipo de protótipo dá-nos as respostas inversas, ou seja, aquilo que não funciona. Eu vou testar algo para ver aquilo que não funciona para chegar àquilo que funciona. Até um método diferente, logicamente. Nos carros, nos automóveis, não será tão utilizado assim, mas é um tipo de protótipo onde se pode chegar. E o protótipo, também, como já ouvi algumas pessoas dizer, é bom porque é um falhanço barato. Ou seja, se não se fizer o protótipo, corre-se o risco de ter um falhanço muito mais caro. É um facto. Na indústria automóvel, um protótipo, e provavelmente na indústria, por exemplo, aeronáutica é da pior, o protótipo e os testes a esses mesmos protótipos representam uma fatia, eu direi, enorme do investimento total, por exemplo, de um modelo. No entanto, as consequências de não testarmos uma determinada opção, um determinado conceito técnico, seriam muito mais caras. Estamos a falar, por exemplo, de segurança, do que é não testar um carro, por exemplo, em crash tests e fazer apenas, empiricamente, em computador, se um carro resiste a ser atirado contra uma parede a 60 km/h, seja aquilo que for. Portanto, o risco que havia de confiar apenas numa máquina, neste momento não é aceito por quase nenhum, aliás, por nenhum construtor automóvel, e daí a necessidade de fazer os carros testes, que são caríssimos, é um facto, é muita coisa que se destrói, mas aquilo que se vai obter no final ganho. Seguramente muito mais barato, digamos assim. Quando fala, obviamente, em segurança de um carro, é óbvio que é se calhar das situações mais óbvias para testar num protótipo, mas nos protótipos também se descobrem, pergunto eu, coisas e situações e objetos que não se tinham pensado e que falham. Alguma vez, ou há exemplos que tenha reais e que mostrem que um protótipo foi decisivo para evitar uma asneira grande num carro? Foi, eu não vou agora cingir muito à peça em si, porque a maior parte das pessoas não vou conseguir visualizar. Estamos a falar de uma peça de trim, ou seja, uma peça de plástico que cobre uma das peças do carro. E na altura aquilo funcionava tudo muito bem, era muito bonito, era aquilo que era pretendido pelo design. A primeira vez que se fez um protótipo e tentou montar, 6 pessoas tentaram fazer, foram precisos 6 protótipos, partimos 6 peças, custaram bastante caro, diga-se passagem, para chegar à conclusão que a peça, como estava desenhada, era impossível de passar à fase de produção. Portanto, se tivéssemos partido diretamente da ideia do conceito, funciona, vamos entrar diretamente em produção, tínhamos parado a linha de produção durante pelo menos 2 a 3 meses, até conseguimos arranjar uma solução alternativa voluntária. Portanto, é preciso mexer, é preciso fazer e, sobretudo, é preciso testá-la por quem vai utilizá-la ou nas condições em que essa peça vai ser utilizada. Sem o fazer, arriscamos a ter alguns dissabores no final. O protótipo para vocês é uma espécie de rato de laboratório de uma experiência científica. É através dele que vão ver, analisar tudo antes do produto final. Sim. Da peça em si, da função em si, à maneira como eu vou produzir. Se eu tenho capacidade de o produzir neste momento, por exemplo, se uma determinada fábrica consegue produzir um determinado modelo com um novo conceito completamente diferente daquilo que nós temos, ou se na realidade temos que investir, temos que criar, temos que formar, temos que fazer qualquer coisa de novo para produzir aquele conceito novo. E é por observação dos técnicos e dos especialistas que produziram ou que vão produzir esse carro ou esse protótipo, ou é também pela forma como quem o vai utilizar o sente? Ou seja, é importante para vocês a opinião de quem testa o protótipo, mais do que a vossa observação? Eu gosto do carro, não me sinto tranquilo, acelera pouco, acelera muito. Isso também é importante no teste do protótipo. E estamos a falar talvez de 2 clientes diferentes. Um deles pode ser, inclusive, muitas vezes, o cliente final utiliza um protótipo para ver se é agradável e a própria empresa faz isso de propósito, muitas vezes, para ver a aceitação de um determinado conceito. Aliás, nós vemos nos salões automóveis aparecer aqueles carros, os concept cars, que não são mais, muitas vezes, do que apenas tentativas de ver como é que um determinado conceito é aceito, mas são as pessoas que utilizam, nomeadamente o engenheiro de teste, a quem cabe a palavra final. Não há nenhum protótipo que me dê a garantia, que me dê um resultado exatamente igual àquilo que o produto final tem. Há de haver sempre diferença. E já agora, às vezes o protótipo não pode ser muito melhor do que é o produto final, por algumas razões? Porque muitas vezes nós olhamos, e estou a falar como leigo, olho para um protótipo de um carro e depois
o carro que é produzido final fica aquém do protótipo. E por é isso é que os fotógrafos andam à procura do vosso protótipo quando ele está muito bem escondido. Só que muitas vezes aquilo que funciona numa fotografia, funciona, enfim, num primeiro contacto, temos que pensar que quem o vai utilizar vai estar 90% do tempo, neste caso no automóvel, na parte de dentro e não na parte de fora. E, portanto, às vezes é um erro todo aquele design, que mais não é do que apenas um brainstorm de um designer que pôs ali, que poderá ser usado no futuro, mas que não é prático para ninguém. E, portanto, muitas vezes a solução tem que ser mais realista, também depende aqui do construtor ou de quem o faz, mas tem que ser mais realista do que propriamente mais futurista. Às vezes as coisas muito futuristas ficam na gaveta, porque são demasiado futuristas, porque não se pensou naquilo que eu sinto quando vou utilizar um determinado produto. Na indústria automóvel, estamos a falar de uma indústria que tem dinheiro para construir protótipos e sabe que é um ganho. Eu pergunto-lhe, numa empresa, numa dimensão menor e com outro tipo de atividade, continua, pela sua experiência no ramo automóvel, a dizer a esse empresário que, apesar do custo que vai ter esse protótipo, isso é decisivo e pode ser decisivo? Deve fazê-lo. Aliás, um protótipo não é... Mesmo que custe muito dinheiro. Um protótipo não é necessariamente caro. Pode ser até um pedaço de cartão dobrado com fita cola, qualquer coisa que simule fisicamente o objeto para eu ver como é que esse objeto se comporta. Acho que todos nós já fomos, provavelmente, ao IKEA e que vimos aqueles falsos computadores e aquelas falsas televisões em cima dos móveis. No fundo, estão ali apenas, e aquilo não é muito caro, é apenas para exemplificar um protótipo de algo, para eu chegar a uma ideia como é que aquilo se comporta, como é que eu vejo. Portanto, não é necessariamente algo caro. Agora, é impossível partir para uma fase final sem ter feito qualquer experimentação, nem que seja muito rústico, um protótipo para passar essa fase. Não arrisco e não aconselho ninguém a arriscar. Também, logicamente, depende muito do produto final. Porque senão o falhanço pode ser muito maior. Exato. João Ferreira, muito obrigado. Bem-vindo.